Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Ótimo. Então é aquilo, né? O que vem aí? Deus nos quer sorrindo, né? E a cruz, por mais pesada que ela seja, Jesus sempre estará conosco. E o que a gente vem falar um pouco hoje, novamente, sobre a doença. E sobre o quê? Mas numa outra visão. Numa visão de que a doença é um caminho. E muitas vezes ela nos visita para nos fazer andar de uma forma totalmente diferente. Então, hoje já encontramos muitos médicos espíritas que começaram a trabalhar na junção da medicina tradicional com o espiritismo. Porque não dá para enxergar o ser humano
em partes separadas. Não existe isso, porque na hora que adentra um consultório, ele tem que ver o paciente como um todo. É corpo, mente e espírito. E o que o espiritismo vem? Vem dar essa visão. Então, o paciente, ele é um ser completo, com todas as suas queixas, com todas as suas dores, as suas doenças. Então, eles traz consigo as experiências de vidas passadas. O que para o doutor à sua frente pode ser a chave fundamental para entender os males ali sentidos. Então, é aquilo, como que, vamos falar um pouco do lado holístico. Então, o lado holístico, ele vem para pegar o ser humano como um todo, né? Não dá para tratar em partes separadas. Temos que tratar lá o corpo, né? O corpo já foi o último, já é a consequência, mas ele busca tratar lá o espírito. Então, vai buscar a causa de toda aquela doença, todo aquele sofrimento, vai transformando a sua mente para chegar na cura do corpo. Então, nós temos vários tecidos embrionários, né? Aí nós vamos falar dos tecidos vitais, que são os princípios que nos fazem estar vivos. O comer, né? O comer, o respirar, o reproduzir. Esses tecidos que é a máquina perfeita criada por Deus, que é o corpo humano, ela se conversa de uma forma muito harmônica. Então, muitas das vezes, a doença vem nos visitar, mas como um caminho para a saúde e para a felicidade. Então, esses médicos já estão aí tratando o todo. E as doenças passam a ser, então, a própria cura. E já não é mais vista como oposto de saúde. Porque muitos falamos, né? Nem sempre a ausência de doença é sinal de saúde, né? E com base em estudos de médicos encarnados e também desencarnados, que a medicina é a luz do espiritismo e vem se fortalecendo cada vez mais no nosso país, né? Então, são enfermos e médicos que encontram-se na doutrina espírita, encontram dentro da doutrina diferentes interpretações para qualquer enfermidade. Então, às vezes, o paciente chega lá no consultório do médico com um problema sério de rinite, de sinusite, né? As ites da vida. O que está afetando ali? O respirar, o fluir da vida, o princípio vital. Então, o que está sufocando aquele ser? O que está sufocando aquela pessoa que a doença já está ali latente, dizendo, olha, meu irmão, olha, meu amigo, está na hora de mudarmos essa situação. Então, o que acontece? A doença nos visita para dar um tempo ali para quê? Para que nós possamos entrar em reflexão. O que precisamos mudar em nossas vidas? O que precisamos começar a transformar para alcançar a saúde? Né? Então, o corpo é apenas um envoltório, né? O principal aí é o espírito. Então, tratando o espírito, tratando a mente, vamos conseguir tratar de alcançar a excelência na cura do corpo, né? Então, e segundo essa visão, e na alma de cada um de nós, que está a resposta para cada pergunta que nos incomoda. Então, por que adoecemos? Bem diferente da medicina tradicional, né? Os médicos espíritas já vêm quebrar esse paradigma, considerando que em seus consultórios, aquele paciente que adentrou. Então, o que ele começa a ver? O espírito daquele paciente que pede ajuda. Não apenas uma pessoa a nível físico, mas uma pessoa a nível espiritual.
Seja, então, para qualquer uma doença simples, uma gripe, um transtorno mental e até mesmo um câncer. Né? Os médicos que seguem a doutrina explicam que, ao contrário da medicina tradicional, não consideram apenas o enfermo, apenas o corpo como seu organismo. O espírito, considera o espírito e suas vivências, passo a passo, para chegar no diagnóstico. Para conhecer e entender um pouco da visão desse ser que adentrou a seu consultório. Então, quando falamos dessa medicina, nós estamos falando aí só de médicos, mas nós vamos falar também dos profissionais que estão alcançando sucesso na cura, que são os terapeutas, os fisioterapeutas, né? Essas pessoas que já estão se aprofundando, por quê? Eles começaram a ver que chega em seus consultórios aquela pessoa com uma dor no joelho esquerdo, vai. Então, é indicado para eles várias fisioterapias. E aí eles começaram a ver o quê? Que essas pessoas entravam em seus consultórios, começavam a fazer lá as sessões que tinham que ser feitas, mas saíam de lá do mesmo jeito. Ele só amenizava aquela situação. Então, o que eles começaram a buscar? Eles começaram a buscar a entender essas pessoas, a entender o que estava levando elas a terem aquelas doenças. O que precisaria transformar nela a nível biológico. Né? O que precisaria transformar dentro da mente delas para elas começarem a curar o corpo. Então, o que eles começaram a ver? E não falando de religião, não. Muitos até são espíritas, mas outros não. Mas eles começaram a ver as pessoas com mais amor. Eles começaram a tentar levar para elas uma forma mais ágil e, às vezes, muito mais rápida da cura. Através do quê? Através da conscientização dos seus males interiores. Através daquela mudança de padrão vibratório, daquela mudança de padrão de comportamento. Então, chegava no paciente e diagnosticava, ó, o seu problema está aí no joelho esquerdo. E começava a fazer aquela anamnese. O que é a anamnese? Fazer toda a pesquisa para tentar chegar ao ponto exato, ao dia, à hora, ao segundo, que ela começou a desenvolver aquela doença. Então, foi até lá e começou, através de conversas, através de palavras cheias de amor, de atenção, de carinho, resgatar aquele ser. E quer dizer, na hora que ele resgatou aquele ser, que ele conseguiu trazer à realidade o que realmente estava provocando aquele mal, ele alcançou a cura. E o que a gente faz dentro do espiritismo? Nós também não fazemos esta cura, não buscamos a cura através da doutrina espírita. Então, por que a gente fala da doença como caminho? Porque é a doença que nos visita para nos mostrar o verdadeiro caminho. E qual é o verdadeiro caminho da vida? É buscar a quem? É buscar a Jesus. É buscar a Deus, é buscar conhecer a nós mesmos. É não nos desesperarmos com os males da vida, com os males que nos visitam dia a dia. Porque em nenhum momento estamos desamparados. Em nenhum momento. Então, a doença é um tema que a gente tem que falar muito. Por quê? Nós estamos falando aqui da doença do corpo, mas nós também temos que pensar na doença do espírito, da alma. E o que está levando várias pessoas a cometerem um suicídio hoje em dia?
É a doença do corpo? Não, é porque eles estão totalmente adoecidos da alma. Estão sem esperanças. Estão sem crenças. Estão perdendo seus valores. Porque, infelizmente, o mundo, ele está evoluindo, tecnologicamente, está evoluindo muito rápido. Muito rápido. A máquina está tomando conta. No entanto, a máquina nunca vai tomar conta do ser humano. A máquina, ela pode proporcionar para a gente muitas coisas que nos fazem evoluir, que nos traz o progresso, mas a máquina não consegue curar a mente do ser humano. Até esses dias eu participei de um workshop, porque eu gosto muito de sistemas, né, na questão de trabalho. E aquilo, eles falavam de robotização. Então, tudo, o que é? É robotizar. Então, o que uma pessoa, 2, 3 fazem, vamos estruturar para que a máquina comece a fazer. Então, você vê pessoas se aprofundando cada vez mais nisso, se aprofundando nessa matéria. Aí me veio uma questão, bom, e aí? Legal, tá muito legal. Isso é ótimo para todos nós, porque nos dá condições de estudar, condições de aprender, nos traz muito conhecimento, nos traz também o discernimento, porque a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós passamos a discernir de uma forma, né, correta. Mas aí me veio aquela questão, e aí? Quem que vai tratar o ser humano? Porque muitas pessoas estão tão adentradas nesse aspecto tecnológico que estão se perdendo como seres humanos. Estão perdendo o contato. Estão com medo de que alguém as toque. Não sabe mais o que é ter uma palavra de amor, uma palavra de carinho, né? Então, é aí que está o ser humano adoecido a cada vez mais. E o que está vindo aí no meio o que a doutrina espírita nos traz? Todas essas informações para nos conhecermos, para conhecermos as leis de Deus, para seguirmos os ensinamentos de Jesus. Então, se não acreditarmos num ser maior, se não acreditarmos que existe aí um mundo muito melhor do que é visível para nós vamos nos perder a partir do momento em que formos visitados pela doença. Então, a medicina, os medicamentos, eles são necessários sim. Mas a nossa mente comanda muito mais. O nosso espírito estando saudável, o corpo também vai ficar saudável. Não estamos isentos de doenças, não. Todos nós estamos sujeitos a eles. Mas nós temos um corpo inteligente. Esse corpo que ele sempre está nos avisando, olha, preste atenção em mim. Preste atenção mais para dentro de você, para dentro de si próprio. E como que nós conseguimos trabalhar o nosso interior? Qual é um bálsamo necessário para isso? Hoje nós falamos muito de meditação. O que é a meditação? Como meditamos? É pararmos naquele momento ali, quietinhos, ficar em posição de meditação e tentar acalmar nossa mente? Também. Porque é aquele momento que nós vamos parar de pensar em tudo, vamos aí que nós vamos passar a conversar com Deus. Porque nós vamos sair do controle. Nós vamos acalmar a nossa mente, vamos segurar esse cavalo, né?
feroz que é a nossa mente. E que usamos muito pouco dela. Porque se nós usássemos ela numa capacidade mais elevada, nós teríamos condições de fazer muito mais coisas. Nós teríamos condições de expandir a nossa visão espiritual. Mas nós usamos muito pouco. Então, quando paramos para meditar, nós paramos para conversar com Deus e, consequentemente, deixar que o nosso corpo comece a conversar com as nossas células e aí fazer o quê? Proporcionar a cura. Porque vão se regenerando. Então, é a meditação e a oração. Oramos só dentro do nosso quarto, ali não, nós oramos a todo momento. A própria doutrina diz, orai e vigiai. Então, quando oramos, nós estamos já falando com Deus também, falando, pedindo ali, porque muitas das vezes nós oramos de uma forma incorreta, nós oramos pedindo, mas nós nunca oramos só agradecendo. Porque é o que a gente acha. Deus, nós não precisamos pedir nada a Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Eu não preciso pedir para que Deus me dê paciência. Ele sabe que eu tenho que desenvolver essa paciência. Ele não vai me dar. Ele vai pedir para Deus para que eu seja mais caridosa, mais amorosa. Eu não tenho que pedir para Deus. Eu tenho que desenvolver isso. Então, a partir do momento que eu desenvolvo, para que eu vou chegar e pedir para Deus? Não, eu tenho que começar a chegar e agradecer ao Divino Criador, ao Criador de tudo que é. Porque tudo é criação de Deus, nada é criação do homem. O homem só transforma. Então, é agradecer a esse Divino Criador por ele ter nos dado esse mundo perfeito, mundo este que não respeitamos da forma que tem que ser respeitada. Agradecemos pela família que nos recebeu. Agradecer pelo trabalho que nós temos. Agradecer por esta veste que é o nosso corpo. Agradecer pela saúde e agradecer pela doença. Porque a partir do momento que nós agradecemos, nós estamos elevando a nossa vibração, nós estamos buscando aí energias mais salutares e assim por diante. Então, de todos os missionários que passaram por nossas vidas, eles não tiveram doença? Chico teve doença, sofreu com aquele problema no olho, que ele tinha durante muito tempo, mas o impediu de trabalhar, o impediu de escrever livros para nos deixar aí como um legado, para nos deixar aí como a ferramenta para a evolução. Madre Teresa que também tinha problemas cardíacos, Irmã Dulce, e aí Gandhi, e muitos outros aí, fora os missionários que ficam no anonimato. Nós estamos falando de grandes, espíritos de alta envergadura. Mas nós temos missionários do nosso lado. Nós temos missionários, às vezes, dentro da nossa casa. Que é aquela pessoa que está sempre lutando para ser melhor a cada dia. Para poder proporcionar ali um bem-estar para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos e quem for. Então, hoje, infelizmente, a gente está deixando muito mais as coisas materiais tomarem conta, e mesmo nós dentro do espiritismo. Nós estamos nos desesperando, às vezes, com coisa que não é para se desesperar, porque é como se nós estivéssemos dizendo a Deus, perdi a esperança, perdi a fé, não acredito mais no mundo melhor. Então, nós temos que acreditar sim, nós temos que acreditar que nós merecemos viver num mundo melhor, e que nós temos o dever
de deixar o mundo melhor aí para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, o que for. Então, que deixemos o desespero, a angústia, a depressão, que ela passe por nós, mas que ela passe rapidamente, que ela nos sirva de lição, que nos traga aí de uma forma muito clara o que precisamos aprender. Porque muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: eu não mereço estar doente. Não é que eu não mereço estar doente, eu preciso estar doente para poder aprender alguma coisa. Então, tudo que vem ao nosso encontro é para que possamos aprender, é para que possamos mudar. Não vamos falar dessa pandemia ainda, que ainda está aí, mas, gente, quantas pessoas já tiveram? Hoje eu soube de um caso, eu até tive contato com a pessoa. Ela foi fazer o exame, ela descobriu que ela já teve o coronavírus. Passou por ela, não a afetou. Mas não a afetou por quê? Porque ela estava tentando, com tudo isso, mudar o seu padrão vibratório. Não deixar que o desespero tome conta. Não deixar que o medo, o pânico a visite. Não, ela pegou isso e começou a transformar. Em quê? Em força, em esperança, em determinação. Com todo cuidado, ela teve todos os cuidados necessários. Mesmo assim, a doença passou por ela, mas passou e ela nem percebeu. Então, que possamos, que a doença nos visitar, que ela possa, assim, deixar força, coragem, determinação, tudo isso que precisamos. Eu acho que cada um de nós tem aí algo a refletir. Falo muito por mim, que aprendo muito com as pessoas que me visitam, às vezes dizendo sobre seus males. Estou com determinada dor, determinada angústia. E na hora que você vai atender a pessoa, você vê que, gente, é só um equilíbrio energético. E onde dentro da casa espírita, o que a gente tem? A água fluidificada, o passe, o trabalho de desobsessão. Estamos todos distantes, não estamos podendo ir ao centro tomar água fluidificada. Mas nós podemos fluidificar nossa água com o nosso magnetismo. Né? Nós podemos transformar aquela água assim, porque a água, ela é muito sutil. Então, se você emanar pensamentos bons para ela, pensamentos de que aquilo ali, aquele medicamento para o nosso corpo e para a nossa alma vai ser colocado vai ser colocado naquele recipiente, isso vai acontecer. Então, não precisamos estar no centro espírita para beber água fluidificada, que possamos fluidificar ela com a nossa energia, com a energia do bem, com a energia da oração, né? Quando fazemos aí o evangelho no lar, que aquela espiritualidade vem nos visitar para nos acompanhar nesse momento, e ali é fluidificada a nossa água. Que se alguém tiver necessidade de um passe à distância, que peça para algum dos frequentadores, preciso de passe. Porque muitos de nós, às vezes, têm vergonha, têm medo de dizer. Tem medo de falar, mas porque eu sou espírita, eu tenho que ter a força? Não. Todos nós fraquejamos. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de dor. Então, é nesse momento que nós necessitamos do outro, sim. Que nós necessitamos de ajuda. E que possamos pedir essa ajuda.
Que possamos, além de pedir, levar também ajuda a alguém. Porque muitas das vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com nossos afazeres, que nós não pegamos o telefone. Falo muito mais por mim, tá? Não pegamos o telefone e ligamos para aquele amigo, para aquela amiga, ou mandamos ali uma mensagem de como está o seu dia, de como ela está ou deixa de estar. Nós estamos com medo de tudo, né? Então é aí que está. Então que possamos, né, buscar aí o caminho da alegria, da felicidade, do bem-estar. Porque o que vai curar a nós mesmos, então, é a nossa mudança de padrão. Como diz Chico Xavier, dizia, né? Como escreveu Chico Xavier, tudo passa e tudo se renova na terra, mas somente o que vem do alto permanecerá. Então, só o que vem de Deus permanecerá. Porque nesse mundo tudo passa. Os momentos ruins vão passar. Os momentos bons também vão passar. Essa época que a gente está vivendo vai passar. Pode ser que vamos viver ainda épocas piores, mas também vai passar. Mas a única coisa que não passa, que vai permanecer dentro de cada um de nós, é Deus. É a existência de Deus. Então, que todos, né? Que todos tenham aí os seus momentos de paz, amor e muita saúde. Mas muita saúde espiritual. Porque essa que é a saúde que precisamos buscar hoje. E para finalizar, gratidão ao amor de Deus. Almas queridas, sabendo-nos espíritos imperfeitos, matriculados na escola bendita, a terra, tentando fazer o melhor ao nosso alcance. Reconheçamos que estamos aprendendo a disciplinar inclinações e desejos. Pelo fato de chegarmos a esse entendimento, é lícito considerarmos que estamos amparados no amor do Divino Mestre e, pouco a pouco, guardamos valores eternos que nos encaminharão à aquisição do amor puro. Se, espíritos falíveis que somos, já conseguimos amar, pensemos no infinito amor que é Deus e agradeçamos a esse amor. Amor que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, abençoando tanto grande quanto pequeno. Amor que descortina para o mundo a esperança renovada e que se derrama na água cristalina que jorra das fontes. Amor que faz desabrochar as flores de um vaso diminuto, da mesma forma que as dos jardins dos palácios. Amor que proporciona o milagre da germinação da semente no solo e doa, às vezes, o instinto de construir os ninhos e alimentar os filhotes. Amor que combina os elementos químicos para a formação do mineral e anima as fêmeas ferozes a amamentar suas crias. A esse amor que ensina, acalenta, protege, reergue e transforma a nossa gratidão. Então, que a paz de Jesus esteja presente em todos os lares, que possa levar muita paz, harmonia e muita fraternidade a todos.